Por muito tempo, a gente ouviu no marketing que uma marca, para crescer de verdade, precisa ter um propósito, uma conexão emocional com as pessoas. Mas e se tudo isso não for bem assim? E se décadas de evidências científicas apontarem para uma direção totalmente diferente? Bom, é isso que a gente vai investigar hoje. Vamos seguir os dados para descobrir a resposta. Para a gente entender essa história, a gente precisa começar pela raiz do problema, essa tensão entre o curto e o longo prazo. E essa frase do Peter Field, que é uma das maiores autoridades em eficácia de marketing, resume o dilema perfeitamente. É aquela briga que todo profissional da área conhece, né? A pressão pelo resultado de hoje contra a necessidade de construir uma marca que vai sobreviver amanhã. É nesse conflito que muitos dos mitos do marketing acabam nascendo. A sabedoria popular do mercado é bem clara. Marcas de sucesso são marcas amadas. Elas têm que construir relacionamentos, ter um propósito que vai além do produto, quase como se fossem pessoas. Essa é a história que a gente ouve todo dia. Mas aqui, nosso compromisso é com as evidências. Então a pergunta que fica é: será que essa história bonita se sustenta quando a gente olha para os dados? Então, vamos começar a desvendar essa história. E a nossa primeira peça de evidência vem justamente da análise dos efeitos de longo prazo contra os de curto prazo. A gente vai ver como essa obsessão por resultados imediatos não só distorce a nossa visão, como pode ser uma verdadeira armadilha para o crescimento de uma marca. E este gráfico, do famoso estudo The Long and the Short of It, de Binet e Field, mostra essa armadilha visualmente. Dá uma olhada na linha amarela. Ela representa a ativação de vendas, sabe? Promoção, clique aqui, compre agora. Ela gera picos de vendas, claro, mas olha como eles desaparecem rápido. Agora a linha laranja é a construção de marca. O crescimento é mais lento, sim, mas ele é cumulativo, consistente e muito mais lucrativo no longo prazo. A lição aqui é clara: focar só nos picos de curto prazo sacrifica o crescimento de verdade. E aí vem um dado que, à primeira vista, parece confirmar o mito. A mesma análise de Binet e Field mostrou que campanhas com um apelo mais emocional são, de fato, 2 vezes mais eficazes para gerar lucro no longo prazo. Aí a gente pensa, ué, então a tal da conexão emocional é real? Calma, a verdade é um pouco mais sutil do que parece. E isso nos leva à pergunta central. Tá bom, se a emoção na propaganda funciona, por que ela funciona? É realmente para fazer com que as pessoas se apaixonem pela marca, como se ela fosse uma pessoa? Ou será que existe uma explicação mais científica e, digamos, menos romântica para isso? A ciência nos dá uma resposta bem direta. Segundo pesquisadores como Eric Duplessis, a função da emoção na publicidade não é criar amor, é criar memória. Pensa comigo, uma propaganda que te faz rir, ou que te emociona, ou que te surpreende, ela simplesmente consegue mais da sua atenção. E por que isso é tão crucial? Por causa da famosa regra 95-5, do Edinburgh Bass Institute. Ela diz que a qualquer momento, 95% do seu público não está no mercado para comprar seu produto. Então o objetivo da propaganda não é vender agora, é construir uma memória forte que vai ser ativada lá na frente quando a necessidade de compra finalmente aparecer. E essa ideia de construir memória nos leva a um outro pilar fundamental da ciência do marketing. A gente foi ensinado a vida inteira a buscar a diferenciação, a ter uma proposta única de venda. Mas o que o Edinburgh Bass Institute mostra é que o mais importante é a distinção. Parece a mesma coisa, mas a diferença é enorme. Diferenciação é sobre o que a marca diz. É tentar ser o mais rápido, o mais saudável, o mais barato. Já a distinção é sobre quem está falando. É ser inconfundível. É ser facilmente reconhecido no meio de um monte de informação por causa de um logo, de uma cor, de um som, de um slogan. A ciência mostra que o segundo, ser reconhecido, é muito mais importante para o crescimento do que o primeiro. E no livro How Brands Grow, o Byram Sharp prova isso com dados. Ele mostra que a maioria das marcas líderes de mercado simplesmente não tem uma diferenciação tão grande assim na cabeça dos consumidores. As pessoas não veem grandes diferenças entre Coca-Cola e Pepsi, ou entre Nike e Adidas. O sucesso delas não está em serem diferentes, mas sim em serem instantaneamente reconhecíveis. É só a gente pensar nesses exemplos aqui. O verde da Garnier, os arcos dourados do McDonald's, o Just Do It da Nike. Isso são ativos de marca distintivos. Percebe que eles não prometem nada? Eles só funcionam como um atalho mental. Você bate o olho e já sabe de quem se trata, sem precisar ler o nome. Eles são a base da memória e do reconhecimento. Certo. Então, se o foco não deve ser em propósito ou em diferenciação, ele deve estar onde? A ciência do marketing nos aponta para 2 leis de crescimento que são fundamentais e, olha só, surpreendentemente simples. A primeira lei é a disponibilidade mental.
O que é isso? É basicamente a chance de uma marca ser a primeira a vir à mente quando surge uma situação de compra. É sobre ser fácil de lembrar. E como se constrói isso? Exatamente com aqueles ativos distintivos que a gente acabou de ver, ligando a marca a diversas situações de compra. E a segunda lei, que anda de mãos dadas com a primeira, é a disponibilidade física. E essa é bem intuitiva. Não adianta nada a pessoa pensar na sua marca se ela não consegue encontrar para comprar. Isso significa estar presente na loja, no site, no app, onde as pessoas compram quando elas compram. Estar mentalmente disponível é inútil sem estar fisicamente disponível. E tudo isso pode ser resumido nesta frase do Byron Sharp. A principal tarefa do marketing é tornar a marca fácil de comprar para o maior número de pessoas possível no maior número de situações. Fácil de lembrar e fácil de encontrar. Ponto. Segundo ele, todo o resto é secundário. Ok, a teoria é poderosa, mas como é que a gente aplica isso na prática? Vamos agora para um guia rápido sobre como construir essa disponibilidade de uma forma sistemática. A questão-chave aqui é como a gente pode construir essas estruturas de memória de forma intencional, sem depender da sorte ou do acaso. A resposta está num conceito desenvolvido por Jenny Romaniuk, lá no Ehrenberg Besse Institute, os Category Entry Points, ou pontos de entrada na categoria. O que são eles? São os gatilhos da vida real que fazem alguém pensar: preciso comprar algo. A grande virada de chave é pensar como consumidor. Não é um carro seguro, e sim, preciso levar a família para viajar nas férias. Não é uma bebida saudável, e sim, preciso de algo para me hidratar depois da academia. E o processo para usar isso é bem direto. Primeiro, mapeie todas as situações de compra que são relevantes para a sua categoria. Segundo, escolha em quais delas a sua marca quer ser a primeira a vir à mente. E terceiro, e talvez o mais importante, use toda a sua comunicação para, de forma consistente, martelar essa associação entre a sua marca, os seus ativos e essas situações específicas. É um trabalho de repetição e consistência. E a evidência de que isso funciona é irrefutável. Este gráfico, do trabalho da própria Jenny Romaniuk, mostra uma correlação muito clara. Marcas maiores, como a State Farm ali à esquerda, estão conectadas a um número muito maior de pontos de entrada na categoria. Crescer, portanto, significa construir uma rede de memória mais ampla e mais fresca na mente das pessoas. E assim, a gente chega à conclusão central de toda essa análise. O crescimento de uma marca não depende de amor, não depende de um propósito grandioso. Ele depende, acima de tudo, de ser saliente, ou seja, ser facilmente lembrada e facilmente encontrada. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. O marketing que estamos fazendo hoje está realmente sendo desenhado para construir memória de longo prazo? Ou a gente está apenas preso na armadilha de perseguir os picos de engajamento, que desaparecem tão rápido quanto surgem? Aplicar esses princípios científicos exige disciplina e conhecimento, mas os resultados são consistentes e comprovados. E é exatamente nisso que a MetalShare Consultoria se especializa, em ajudar marcas a crescerem com base em ciência e evidências. Se sua empresa está pronta para abandonar os mitos e construir um crescimento real e sustentável, nós estamos à disposição.